O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 6 de novembro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente, vamos empreender na Ilha de São Vicente. Sim, a Ilha de São Vicente, que é formada por duas cidades, Santos e São Vicente. A Ilha de São Vicente está se tornando uma ilha fantasma. Toda vez que eu chego lá, é uma placa de aluga-se, de venda-se, e vamos empreender. Claro, o cenário econômico é desfavorável, em função da política econômica deste governo corrupto e golpista que está aí, que é do Partido dos Traficantes, mas nós temos que superar essa corrupção, esse golpismo, nós temos que superá-lo, porque é uma questão de sobrevivência, gente. Então vamos investir na ilha de São Vicente, vamos salvar essa ilha, que é uma ilha muito importante para o Brasil e para o mundo. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta, página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, regressamos ao estudo na palavra, no caso do livro aqui, As Leis do Inferno, do grande mestre Ryuho Okawa. E estou tratando aqui neste ponto da questão da narrativa, porque o inferno é um conceito. Ele é um conceito que, por meio de uma narrativa, é colocado dentro da mente das pessoas e do qual a maioria não consegue sair. Alguns têm um pouco de discernimento e conseguem escapar, mas a maioria fica presa dentro desse conceito e aí não tem escapatória. Porque ele começa no plano temporal e prossegue no plano atemporal. E a gente precisa se ater muito a essa questão da narrativa, porque é um mecanismo, é a linguagem. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava, agora há pouco, assistindo a Rádio Auriverde, né? Só falar assistindo, mas é que eu passo no YouTube, eu ponho aqui na Smart TV, fico assistindo e ouvindo. É uma rádio com imagem. E o Pitoli, eu adoro o Pitoli, adoro mesmo, sou fã dele, recomendo a Auriverde. Só que o Pitoli, ele tem uma coisa que eu não gosto, que ele faz. Claro, o programa é dele, ele o administra da forma que ele quiser. Mas é uma crítica minha, eu tenho direito ao contraditório. E o que eu não gosto é que o Pitoli, ele não é criterioso. Ele acaba levando algumas pessoas que destoam da coisa. E hoje ele falou, vou trazer a Penélope Nova. A Penélope Nova? Ela ainda está viva? A pessoa pergunta. Penélope Nova foi uma pessoa que foi alçada à fama por conta do sobrenome, oriundo do pai dela, o senhor Marcelo Nova. E como o Marcelo Nova deu uma sumida aí, a Penélope foi junto, foi para o ostracismo. Só que ela sai do ostracismo se juntando à direita,
com papo de que é conservador e coisa e tal, e vê aquele cheirinho de déjà-vu no ar, não é? O déjà-vu. Quem que fez isso? Lobão. Lembra-se do Lobão, que grudou no professor Olavo de Carvalho? Saiu do ostracismo, grudou, e essas pessoas começam, elas fazem isso, elas se juntam a quem está em alta para retornar à cena. Depois isso saiu. O caso desse cidadão saiu falando que o professor era uma fraude, tudo que se desassociar, e voltou para o ostracismo, que é o local certo para a gente da laia dele. E Penélope Lova, a mesma coisa. E eu começo a ver, eu fui nos comentários, as pessoas são ignorantes, vão na conversa dessa gente, é a narrativa. Acaba entrando essa conversa. Eu não gosto muito daquele papo, você não deve acreditar para não se decepcionar depois, mas você tem que entender, tem que ter um mínimo de discernimento. Essas pessoas porra louca, elas dão um giro de 180 graus. Vite, Tim Maia virou religioso lá do racionalismo, o próprio Lobão e vários outros. Depois eles completam o giro voltando para o estado em que eles estavam anteriormente. E com Penélope Nova não vai ser diferente. Tanto é que eu falo para vocês, se o Cazuza tivesse vivo hoje, ele seria um pastor evangélico. Pelo menos por um tempo seria. Muita gente fala, não, Matheus, que é isso? Jamais. Qual que é o extremo oposto do que ele pregava? Faz o giro de 180 graus para ver. Ok? Mas, dito isso, vamos retornar para o estudo na palavra e entender um pouco melhor essa narrativa. A questão da narrativa infernal. De volta ao artigo de Shushima Malik, o imperador Nero é mencionado como o primeiro perseguidor de cristãos por Lactâncio. Após o grande incêndio de Roma em 65 d.C., surgiram rumores de que o próprio imperador era o responsável e Nero culpou os cristãos. Isso não dá, gente, para a gente aferir isso. É impossível. Porque foi 65 d.C., nós estamos em 2025. São 1960 anos de diferença. É um hiato de 1960 anos. E certa vez eu cunhei um termo que é o seguinte: um crime, ou você o resolve em 24 horas ou em 24 anos. Claro, é uma questão retórica. 24 anos ou seja, ou você resolve agora ou nunca mais. É agora ou nunca. Porque o tempo vai passando e é impossível você chegar a alguma conclusão. Mas vamos lá. No site Origins, Current Events in Historical Perspective, publicado foi o artigo de autoria de Matthew Wright, alcunhado de O Grande Incêndio de Roma, lendo-se nele que em meados de julho de 65 d.C., no coração de Roma, a tragédia aconteceu quando o fogo irrompeu em um enorme inferno. Ora, que o incêndio matou inúmeras pessoas e destruiu grandes áreas da cidade, alimentando debates sobre seus detalhes que persistem há quase 2.000 anos, 1960 anos, ou seja, a dúvida segue até hoje. O imperador Nero propositalmente incendiou a cidade ou apenas presidiu o evento? Presidiu, ficou olhando para o inferno. Embora a confiabilidade dos relatos contemporâneos do incêndio tenha sido questionada e debatida há muito tempo, a comunidade acadêmica geralmente culpa as más circunstâncias pela destruição de Roma, acreditando no relato de Tácito. Doravante, o fogo começou nas lojas apertadas devido à superlotação romana, sendo que estruturas frágeis foram empilhadas ao redor dos circos máximos, um estádio em que eram feitas as corridas de bigas, e por isso haviam mercadorias e colheitas inflamáveis por toda parte. Rapidamente, as chamas se espalharam pelos cortiços e bairros densamente povoados da cidade. Se você olhar, o cenário estava propício para isso. Sujeira para todo lado, estruturas inflamáveis, parece que foi criado esse cenário, né? Dá a impressão de uma coisa artificial. Não lembra muito o cenário da pandemia? Pega as grandes cidades, hora do rush nas grandes cidades, todo aquele povo apertado lá dentro, junto, um respirando na cara do outro. Pensa bem, como parece que o cenário é propício para isso. Ademais, as chamas fecharam as ruas movimentadas da cidade por mais de uma semana.
Logo, massas humanas surgiram nos desfiladeiros, entre as torres sinuosas dos cortiços e as melancólicas colunas de fumaça e poeira. Todavia, o rugido de pessoas gritando, o barulho dos pés em debandada e o fogo do inferno substituíram a agitação metropolitana do centro imperial romano. O barulho ecoou pelas ruas estreitas, entre os prédios e apartamentos, morrendo antes que pudesse subir dos vales para os topos das colinas. Olha como o cenário urbano, aquelas ruas estreitas, parece Santos, que é uma rua só para passar com carroça, com charrete, sabe? Até o som ficou abafado lá dentro. E, refletindo o brilho demoníaco do terror, as paredes de pedras dos templos brilhavam como brasa. Dentre a multidão, os vigias noturnos imperiais abriram caminho contra a enxurrada de plebeus em fuga. Alguns lutaram contra as chamas, outros saquearam os prédios abandonados e alguns pareciam estar demolindo outros edifícios. E aqui fica a pergunta, ou as várias perguntas. Quem queimou Roma? Nero, a fim de responsabilizar os cristãos com o fim de se vingar de Nero. Os cristãos com o fim de se vingar de Nero. Por que é que os cristãos promoveriam uma desgraça dessa? Quanto a essa pergunta, é sabido que um fanático religioso, sob a liderança de um psicótico, atenta até contra a própria vida. Nota! Para uma análise mais apurada, assista aos programas Roberto Carlos exclusivo. Seria muito fácil dar uma de panfletista e faturar ainda mais. E Café, Pão de Queijo e Paul McCartney e a família Manson, cujos links estão na descrição. Roberto Carlos exclusivo. Seria muito fácil dar uma de panfletista e faturar ainda mais. Nesse programa eu trato de uma questão... vocês precisam ver o programa, mas a época, que é uma entrevista que o Roberto Carlos concedeu para a revista Manchete, a época que tinha acontecido aquela tragédia em Johnstown, em que pessoas foram... mandaram o pessoal tomar veneno para embarcar em uma nave que é para outro mundo, sabe? E Café, Pão de Queijo, Paul McCartney, a família Manson, tem uma que o negócio é um pouco amplo. Paul McCartney, a família Manson, vocês vão ver. E o negócio do Roberto Carlos também. Família Manson, Charles Manson falou que ia ter o apocalipse e chegou na data limite, não ocorreu o apocalipse, porque ele mandou os malucos saírem matando gente para criar um tumulto. Ou seja, é um fanático religioso, faz coisas que até o capeta duvida. Até o Satanás tem medo do fanático religioso. E a gente tem que entender isso aqui, desse ponto de vista do fanatismo religioso, porque os cristãos colocariam fogo em Roma. Os cristãos não, dentro da tradição cristã que o Cristo falava, pregava o amor, a paz. Embora o próprio Cristo tenha falado, venda a sua capa e compre uma espada para os apóstolos dele. Tem umas coisas meio ambíguas nessa história, mas não vou entrar em detalhes aqui, não é base. Mas um fanático religioso sob a liderança de um psicótico faria isso. Faria. Eu posso dar exemplos. Torcida organizada de time de futebol. Sabe que é coisa mais inútil do que futebol, que é uma brincadeira de criança? Os caras montaram o quê? Torcidas organizadas. Por que um time, você precisa fazer parte da torcida organizada para torcer para o seu time? Para que, por exemplo, você precisa fazer parte de uma religião para adorar ao Deus? Não precisa. Mas, Mateus, você não faz parte? Eu faço parte de uma religião porque a religião me fornece as ferramentas para a religação. É uma coisa... Mas, para que... mas uma torcida organizada não poderia fornecer umas ferramentas, os ingressos? Sim. É aquela coisa. Na teoria, a ideia é muito boa. Contudo, na prática, tem um filme... para chegar na prática, assista ao filme que chama ID, Fúria nas Arquibancadas. ID, Fúria nas Arquibancadas, tem aí no YouTube. Mostra um policial que se infiltra dentro dos hooligans, são dois policiais, no caso, eles se infiltram nos hooligans para saber o que acontece. E o que mostra? Por trás da torcida organizada está o crime organizado. O
crime organizado cria essas torcidas para quê? Para ter os seus soldados, para fazer distribuição de droga, para desviar a atenção, enquanto a polícia está correndo atrás desses caras, o crime está atuando. Que você vê, olha, lá perto de casa, uma vez começou a gritar aí na rua, estava brigando a torcida do São Paulo com a torcida acho que era do Internacional, em Santos. Os caras marcaram um duelo lá pro Sambódromo. Tem o Sambódromo, que é na zona noroeste, onde eu moro no Estradão, ao Sambódromo, esses caras se pegando de pau lá. O cara cai, dando um pau lá na cabeça do outro, tudo. Você pega um cara, o cara é um marmanjo, adulto, às vezes pai de família, e tem filho para criar. Quando não, ele tem uma pessoa idosa em casa, que precisa da assistência dele, a mãe, uma tia, o pai, sabe? O cara é marmanjo, o cara cuida da família dele, ele é o responsável pela família, ele tem uma família, e o cara vai numa palhaçada dessa e morre. Se mata por causa da inutilidade, que não é nem o jogo de futebol, é uma torcida que não faz nem parte do time, e muitas vezes tem ligações com conselheiro, tudo, tem muita coisa envolvida. Por quê? Porque as pessoas que estão por trás disso, existem as mentes por trás disso que bolam isso. Por que essas torcidas se tornam tão agressivas? Porque o pessoal tem mentes por trás já pensando isso, já criando esse caminho. E aí quando nós chegamos aqui na questão, e isso é um inferno. Você imagina, cara, um cara desse. O cara é pai de família, o cara tem família para sustentar, tem responsabilidades. A cabeça, um inferno que é a mente dele, é ele sabendo que tem uma outra torcida, que precisa ir para um duelo com o cara da outra torcida. Ele tem que ir para uma questão, a honra, é uma questão de honra. Olha como o termo honra se perdeu. A esquerda, o Olavo de Carvalho falava muito, eles pegam os termos verdade, honra, e diluem essa coisa. Isso é coisa da esquerda, sim. Você pega partido político, os caras morrem por causa de um ladrão, um cara condenado em 3 instâncias, que é alçado ao governo, que é casado com uma prostituta, e as pessoas se matam por causa para defender a honra de um vagabundo desse. E o cara tá aí louco, porque mataram os meninos do tráfico. Isso, imagina a mente de uma pessoa dessa. A mente de uma pessoa dessa é doente, cara. O que pensa num cara? Isso é um inferno. Um cara desse vai, por exemplo, de uma torcida organizada ou de um partido político, ele morre. Quando ele chega no outro plano, ele vai para o inferno cíclico das torcidas organizadas. Ele está sempre brigando com outra torcida, ou ele está sempre defendendo um ladrão lá também. Ele não tem paz nem depois de morto, ele não tem paz em vida e morte. Isso é o conceito infernal. E aí, só encerrando aqui, a senhora Malik, no caso desse artigo que eu estou trabalhando aqui dela, que ela mostra que um ponto que eu acho importante, como essas narrativas foram usadas a favor da igreja de Roma. Não é nem o cristianismo. Eu não coloco nem o cristianismo, porque isso aí levou essas narrativas, elas vão se juntando, elas vão criando força, elas se tornam uma forma de pensamento, uma telesma, um poltergeist, elas ganham forma e elas desembocaram onde? Na construção da Igreja Católica Romana, que hoje é a cabeça da nova ordem mundial. E muita gente da direita mesmo, que é cristão fanático, fica louco comigo. Ah, Mateus, você está atacando a fé católica? Não. Eu separo bem as coisas, eu falo sempre, o que acontece dentro dos muros do Vaticano é problema do Vaticano e problema dos católicos. Isso não tem nada a ver com o que o Papa, com a ordem papal, os campal, os bispos, que eles aprovam, os concílios, não tem nada a ver com isso. Eu estudo, claro, do ponto de vista como místico, para entender, mas eu não tenho nada a ver com isso. Se padre pode casar, se não pode. A minha questão é o seguinte, quando eles saem dos muros do Vaticano e vêm entrar, e vem aqui apurrinhar quem está do lado de fora. Aí que é o ponto. Quando eles saem lá de
de dentro dos muros do Vaticano e vem apunhar aqui fora. Aí, aí a conversa muda. Que, por exemplo, você pega o Papa Leão aí, ele não tem autoridade nenhuma sobre mim. Nem ele, nem nenhum dos outros. Bento XVI, Bergoglio, João Paulo II, João Paulo I, não tem autoridade nenhuma, eu não sou católico. Mas, quando eles saem de dentro dos muros e começam a entrar em cara de política, tudo, aí não dá. A gente fala, sou João Paulo II, até a Ana Paula Henke fala, eu como cristã fico muito feliz. Mas ele enfrentou o comunismo, tudo bem. Um relógio quebrado está certo 2 vezes ao dia, como diz os sabinos. Mas o problema não é ele enfrentar o comunismo. A questão foi uma coisa boa? Foi, mas o problema é que ele abre espaço para eles começarem a atuar em outras áreas da política. E aí que a gente precisa entender que o Nero pôs fogo em Roma, não se sabe. Os cristãos, Nero falou que Nero queimou Roma e pôs a culpa nos que, sabe? Essa criação dessa narrativa, a gente tem que entender o seguinte, no fim, onde é que ela desembocou? Na criação do Vaticano. Querendo ou não, criou-se o Vaticano, e o Vaticano hoje é um problema para a humanidade. Por quê? O que eles menos tratam é de religião, como eu mostro sempre, eles têm um observatório para cuidar do espaço. O que eles menos tratam é de religião e estão influindo em política. E eu fico impressionado quando eu falo questão do Pitório e tudo, como as pessoas entram nas conversas, não tem... que o padre tem que falar a favor hoje ele tem que ser a favor, o Papa, a favor dos métodos contraceptivos, e não sei o que. O Papa não tem que opinar em nada disso, em porra nenhuma, ele tem que cuidar da religião dele e dos seguidores dele. Método contraceptivo, isso daí é da pessoa, se ela quer usar ou não. Eu sou a favor de que a pessoa, se ela não tem condição de ter filho, que ela use. Mas isso não é questão de religião, isso não é discussão de religião. Isso é uma questão da pessoa ter o mínimo de informação para se proteger. Para não ter que ficar fazendo aborto, para não entrar também do outro lado dessa cultura da promiscuidade que colocaram aí, para justamente forçar o aborto. Essa cultura aí que é esquerda, que solta os malucos, os maníacos, são doentes. Aí o cara pega uma menina, que aquela menina tinha 9 anos, né? Estuprou, aí foi fazer aborto. E aí eles querem jogar a conta em quem é contra o aborto. Não, vocês querem que uma menina de 9 anos tenha um filho? O ideal é que não tivesse, que isso não tivesse acontecido, mas você não pode matar um inocente. Você vai criar um problema para a humanidade. Vocês não vê o tamanho. É uma alma que não vai entrar. É um problema que não tem tamanho. Contudo, a gente tem que entender muito bem essa questão da narrativa. Tem mentes por trás pensando isso, ou seja, como eu falei, torcida organizada, essa questão da construção do Vaticano, como a senhora Malik coloca, é importante que os historiadores, como o Tácito ou o Lactâncio, esses historiadores começaram a servir como consórcio da época, a criar uma narrativa pró-cristãos, do qual Constantino se valeu para criar a religião oficial e depois desembocar no Vaticano. Então a gente precisa entender que a história da humanidade, ela não é escrita no cotidiano, ela é escrita, como Olavo de Carvalho já ensinou, dentro de pequenos círculos, dentro de grupos, dentro de salas fechadas. Essas pessoas se reúnem e lá eles começam a discutir o que vai ser feito da humanidade. Eles criam a massa crítica, a eclosão da massa crítica, e aí aqui fora o que acontece, que é o resultado disso. Porra, Matheus, mas o negócio é bravo, pô. A gente é só fantoche, exatamente. Nós estamos na base da pirâmide. Nós somos a massa.
Dentro do conceito deles, nós somos escravos, não somos nem gente para eles. Eles dizem o que a gente vai vestir, a língua que nós vamos falar, a orientação religiosa, sexual, eles vão escolhendo isso e trabalhando. Exemplo, vou te citar mais um filme, assista o Diabo Veste Prada. Tem uma cena desse filme que eu acho fantástico, que está lá, é a Miranda, que é aquela atriz canalha lá, interpreta, e tem uma moça lá que é a Anne Hathaway, que ela faz um assistente. E ela começa a dar risada da discussão deles, como é que eles vão vestir a mulher, como é que eles estão discutindo como é que eles vão vestir a mulher. Ela começa a achar engraçado aqui, como se fosse uma bobagem. Você tá rindo o quê? Isso aí, ela vira para ela e fala, essa roupa que você está vestindo de preta por TI, saiu daqui de dentro há 3 anos. 3 anos nós estávamos vestindo você aqui dentro. Aí ela tem um choque de realidade, que ela não é o que ela quer. A roupa dela, aquele estilo que ela tem, não foi escolhido por ela. Aquilo foi escolhido por pessoas dentro daquela sala 3 anos antes. Há 3 anos a gente estava escolhendo, vestindo você aí, e você está dando risada aí do quê? E dito isto, eu encerro o programa de hoje. E vamos à hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta aqui, ó, o meu livro aqui, A Máquina da Verdade, ó. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Isso aqui é um livro antissistema. Vamos lá também. Na sequência, o meu outro livro, Romance a Saga de Kid Winchester, outro livro antissistema, e o curso Fundamentos do Exorcismo, para você tocar o Satanás da sua vida. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua contribuição, e o PayPal para os nossos acólitos do estrangeiro, hein? Estamos com uma boa audiência, como sempre, em Moscou. Peço aos moscovitas aí, minha gente. Faz um PayPal aqui, ajuda o Cuesta. Na sequência tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as manifestações e o livro com letras de Mateus. O meu álbum de rock com letras de Mateus. Meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. E aí vamos para os programas. Roberto Carlos exclusivo. Seria muito fácil dar uma de panfletista e faturar ainda mais. E Café, Pão de Queijo e Paul McCartney. E a família Manson. Aí na sequência tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo. E aí tem o link do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o link do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. Entrem no WhatsApp, ok, gente? E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. O endereço está aqui para você ir lá tomar uma geladinha, e você quer empreender, aproveita, já vai vendo a região, que não é só o Naldo ainda está funcionando ainda, mas dá uma volta lá na região, que você vai ver que tem muita coisa para fazer. E atenção, próximo evento, extensão Denilson, todos os carros, Denilson. Fórmula 1, o Grande Prêmio da Morte, no sábado, dia 8 de novembro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 8 de novembro de 2025, às 18 horas, Fórmula 1, o Grande Prêmio da Morte. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!